Olá, caros amigos, salve Maria. É com grande satisfação que damos início a mais uma aula do projeto Legado Monfort. Esse projeto que visa gravar uma série de videoaulas para aprofundamento da formação dos católicos de língua portuguesa. Nós temos aqui hoje novamente o professor Marcelo Andrade, que vai continuar com o tema da Cidade Antiga. Na aula passada ele falou das 3 revoluções na Cidade Antiga e hoje ele vai tratar da religião antiga, que era um tema de fundamental importância para se entender o que formou a Cidade Antiga, pelo menos um ramo, né, dessa religião antiga, como ele vai explicar aqui para vocês. E como vocês todos já o conhecem, vou pedir a ele que nós rezemos para começar a aula propriamente depois da oração. Pode ser, professor Marcelo? Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Paulo, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. também. Então, professor Marcelo Andrade, a palavra é toda sua, fique à vontade. Então, um prazer estar aqui no Projeto Legado de novo, dando continuidade à aula sobre Grécia e Roma. Essa segunda aula, o nosso projeto serão 3 aulas sobre Grécia e Roma. A primeira aula foi sobre a estrutura social, né, as 3 revoluções. Essa segunda aula vai ser sobre as 2 religiões de Grécia e Roma. E a terceira aula vai ser sobre a paideia, o que era excelente na Grécia e Roma. Então, qual que é a importância, por que nós estamos falando sobre a religião antiga e por que isso é importante? Bom, tudo que se refere à Grécia e Roma é importante porque a Grécia e Roma são 2 dos 3 pilares que fizeram a civilização católica. O terceiro, claro, é Israel. Em espécie, por que estudar, voltar nos cultos aos mortos, voltar naqueles deuses que no fundo são mentiras? Por que estudá-los? Porque como essas 2 religiões, tanto a religião dos mortos como a religião dos deuses, forjaram Grécia e Roma, então entendendo essas 2 religiões, nós estamos entendendo Grécia e Roma. E nós também vamos entender também o trabalho que a igreja fez ao converter esses 2 povos, né? E também entender também um pouco a corrupção que vai ser nosso próximo tópico agora já em sequência. Curioso, né, Marcelo? Você estava comentando aí a questão da loucura, né, da mentira que era esse culto, mas a humanidade, né, ela não foi politeísta desde o começo, né? O mundo era monoteísta. Como é que, então, esses povos, né, principalmente depois de Noé, como é que eles chegaram a cultuar vários deuses, né? Como é que foi esse processo? Então, essa questão é bem interessante, porque realmente depois do dilúvio a humanidade teve um novo recomeço, né? E todos nós somos ou descendentes de Cã, ou de Sem, ou de Jafé. Os antigos davam certo como os gregos e romanos eram descendentes de Jafé. Aí eu me baseio em Santo Isidoro que falava isso, que ensinou isso. Então, agora como que veio de Jafé, que acreditava em um único Deus, para toda essa loucura de Grécia e Roma? A explicação nós temos na Sagrada Escritura, principalmente no Livro da Sabedoria, e o embasamento mais teológico, mais aprofundado, está em São Tomás de Aquino. No Livro da Sabedoria, apenas para exemplificar, nós vamos ficar citando a Sagrada Escritura, apontava a causa da decadência do homem na vaidade. Então, a vaidade que criou 3 tipos de idolatria, segundo o Livro da Sabedoria, que é uma idolatria relacionada ao culto aos mortos, uma idolatria relacionada aos deuses de origem física, e uma terceira que é a adoração de animais, que em Grécia e Roma não foi importante. No Egito eles adoravam animais. Como é que São Tomás explica essa questão? Então, São Tomás coloca que a causa está no próprio homem, ela é dispositiva. É uma feição desordenada a outro homem, ou no caso, culto aos mortos. Então, uma lembrança de um filho que morreu, ou uma lembrança a um pai que foi muito bom e morreu, acabavam endeusando esses mortos, exagerando os valores dele depois da vida. Segundo item, era o prazer que o homem naturalmente sente olhar para as imagens representativas das coisas, que é uma coisa inata do homem. Só que, então, passou-se a exagerar essa afeição
a essas imagens. E o terceiro foi uma ignorância que o homem tem do verdadeiro Deus e que faz prestar um culto divino em vez da ele, o Deus Criador, às criaturas. Ou seja, o homem acaba confundindo as criaturas em relação a Deus. Ele acaba achando que Deus está nas criaturas, as criaturas. Que é um grande erro. Agora, tudo isso foi errado, tudo isso foi causado pela vaidade. Aos poucos, a lei antiga, a lembrança do Deus único, do Deus verdadeiro, vai sendo esquecida, vai sendo obscurecida pelo pecado. São Tomás sempre comenta que o pecado acaba obscurecendo a lei, acaba obscurecendo a inteligência também. E a segunda causa é a consumativa, que é causada pelo demônio, que fazia prodígios para enganar os homens. E essa causa é lógica que relacionava os animais quanto aos homens, mas principalmente os deuses de origem física. Isso nós temos na Sagrada Escritura, né? Demonstrando isso em Abacuque e em Zacarias, que os ídolos falavam. Né? Inclusive, se nós lembrarmos no episódio de Moisés com a serpente, né? Que teve o desafio do faraó, dos magos e os adivinhos do faraó contra Moisés. Os magos e adivinhos do faraó transformaram varas em serpentes e Moisés fez o mesmo. Só que Moisés, o poder vinha de Deus. E o poder dos homens do faraó vinha de onde? Só podia vir do demônio. E ao contrário do que pouca gente pensa, aqueles ídolos que os gregos e romanos adoravam, aquelas estátuas que eles adoravam, muita gente pensa que eram meras estátuas, meras representações. Eram também, nem todas faziam prodígios, mas boa parte delas faziam prodígios. O demônio atuava naquelas estátuas. Ou em templos, por exemplo. O exemplo mais claro é Delfos. Delfos tinha uma intervenção diabólica impressionante. Delfos era atribuído a Apolo. Apolo era a divindade, né, que atuava sobre o oráculo de Delfos. Havia uma sacerdotisa dedicada exclusivamente, que era Pitonisa. Essa sacerdotisa era escolhida a dedo numa aldeia pelos sacerdotes, né, que eram donos do templo. Essa Pitonisa, antes da manifestação do Apolo, ela fazia um jejum, tomava ervas, e aí, de repente, ela sentava numa cadeira com 3 pés, ela olhava por uma espécie de uma superfície, um círculo misterioso, e aí quando o Apolo começava a se manifestar, todo o templo tremia. Essa pitonisa começava a dançar, falar coisas sem nexo e coisas com nexo. Os sacerdotes anotavam essas coisas para o consulente, lógico que isso aí por alguém que estaria consultando o oráculo de Delfos. E depois ela entrava em verdadeiro êxtase, depois do êxtase ela se prostrava, ficava dias sem comer e beber, e não era raro ela morrer. Quer dizer, o que nós estamos vendo aí no exemplo de Delfos é uma clara manifestação diabólica que havia. Similar a isso também havia nas Sibilas de Cumes e outros casos. E também São Tomás afirma que os ídolos falavam, no mesmo sentido Santo Agostinho e outros santos. Só para citar um exemplo de um santo, São Saturnino, no sul da França, mandou uma estátua de Júpiter ficar quieta. E por isso teve uma revolta na cidade e tal. Só dei esses exemplos para demonstrar que realmente havia uma manifestação diabólica em tudo isso. Agora, na sequência do livro da sabedoria é interessante, porque o livro da sabedoria aponta a causa como a vaidade, mas aponta que a idolatria, e São Tomás comenta isso, que é o pior pecado que o homem pode ter, é a idolatria, que é a causa e o princípio de todos os erros. Então fica uma escala de decadência. Então o homem não para na decadência, então começa infanticídio, homossexualismo, começa toda a sorte de sujeiras até chegar em sacrifício humano. Então todos os povos, e aí não vamos generalizar, porque todos os povos do mundo, com exceção de Israel, caíram na idolatria depois do dilúvio, eles chegaram no sacrifício humanos. E aliás é uma pergunta que, antes da gente avançar, que seria interessante, né? A nossa sociedade está decadente, já é uma sociedade que já está idolátrica, né? Já partiu para a idolatria. Uma pergunta que se faz é, nós vamos voltar a ver sacrifícios humanos? Se a gente pegar a sequência lógica do livro da sabedoria, nós vamos voltar a ver sacrifícios humanos se Deus não fizer uma intervenção no nosso mundo.
Nós já temos o aborto, né, e o homossexualismo muito propagado, né? Muito propagado. Mas esses dois itens ainda é o comecinho, as coisas vão acabar deslanchando, né, conforme o livro da sabedoria. Temos um começo de eutanásia também. Também, é perigoso. Um começo de eutanásia. Muito perigoso. Lembrando que o sacrifício humano é diferente de pena de morte. Pena de morte é uma previsão anterior a determinados crimes que clamam por esse tipo de castigo. A sacrifício humano é um sacrifício para os deuses, leia-se, né? Para os demônios. Né? Essa é a diferença. Às vezes a diferença é tênue, como por exemplo nos jogos. Agora, o interessante nesse caso do sacrifício humano é que sumiu da história antiga. Né? Consulta livros modernos, nenhum historiador fica comentando muito sobre sacrifício humano. Talvez por causa de ecumenismo, que todas as religiões são boas, essa história de sacrifício humano sumiu. Agora é muito claro. Desde a América até o Japão, todos os povos tiveram sacrifício humano, todos. O Japão teve, a China teve, a Índia, na África generalizado, na América e na Europa também. Entre os celtas era um horror tão grande que escandalizou até Júlio César. Entre os vikings, entre os germanos e também, como muita gente não sabe, Grécia e Roma também viveu seus dias de sacrifício humanos. Na Grécia, por exemplo, o mais famoso era quando Atenas tinha que entregar 14 jovens para sacrifício humano para Creta, forma de tributo, porque Creta dominava a área. Fundação de muitas cidades gregas foi sob sacrifício humano. No começo, o culto a Dioniso houve sacrifício humano. Na Península Itálica, os etruscos faziam sacrifício humano, entre os sabinos também, entre os falérios também. E em Roma também havia sacrifício humano. Aliás, o sacrifício humano em Roma foi abolido só no ano 97 a.C. Só para exemplificar, em Roma havia devócio. Quando Roma estava numa guerra, alguém tinha que sacrificar para ter sucesso. E teve um caso famoso de Roma consultando, mais uma vez, o oráculo de Delfos, que era o mais importante de toda a região, nas guerras púnicas. Então Roma consultou o que Roma deveria fazer para ganhar a guerra. E aí o oráculo de Delfos exigiu 4 vítimas humanas. E aí Roma executou 4 vítimas humanas. Havia muito sacrifício de crianças, né? Sacrifícios humanos que era objeto de sacrifício de crianças, né? A Sagrada Escritura comenta isso. Em Cartago também havia sacrifício humano a Saturno, né? Um resquício dos sacrifícios humanos em Roma é os gladiadores, né? Ninguém sabe direito a origem dos gladiadores. Diz que é a origem etrusca e que seria a origem, e que ainda ficou esse resquício de sacrifício humano. E aí nós podemos trazer outra pergunta. Como que Grécia e Roma construíram as civilizações apesar da idolatria, apesar de ter caído até no sacrifício humano? Essa é uma questão bem difícil que nós não vamos responder de imediato. Então, feita essa introdução, que esperamos que tenha ficado claro as razões da decadência da civilização, como nós saímos de um Deus único para idolatria, nós vamos agora chegar no núcleo da aula, que é baseado na cidade antiga de Coulanges, nós vamos cuidar das duas crenças antigas, tanto do culto aos mortos como do culto aos deuses de origem física. Marcelo, você comentou aí no início da aula que o livro da sabedoria apresenta 3 tipos de idolatria, né? 3 degraus, vamos dizer assim, da idolatria também. Que era o culto aos animais, ao homem, né? Aos mortos, né? E depois o culto de natureza física, né? O raio, o trovão, essas coisas. Vamos então primeiro tratar do culto aos mortos, né? Que foi o que fundou a Cidade Antiga, como você explicou naquela sua primeira aula sobre as 3 evoluções na Cidade Antiga, e que explica, em boa parte, a civilização que eles construíram, não é verdade? É verdade. Então, nós vamos falar das crenças antigas, né? Que normalmente são o culto aos mortos e do fogo, que foi a mais importante, né? Principalmente no começo da história de Grécia e Roma. Vamos começar a falar sobre ela. É interessante que a alma, como é que os antigos entendiam como é que era a alma e a morte. Para eles ainda não havia ideia de metempsicose, e nem de inferno e nem de céu. Eles tinham uma visão curiosa, que depois de mortos as pessoas vão sob a terra. É uma questão meio bizarra, né? Porque
Pessoas inteligentes acreditavam que vão viver sobre a terra, mas era assim que eles entendiam as coisas. Então havia necessidade de muitos ritos, muitas libações, eles tinham que ser enterrados com utensílios. Em casos extremos, aí extrapolando para a Grécia e Roma, lá na Índia, se o homem morria, a mulher também tinha que morrer junto depois, né? Então matavam a mulher para ser enterrada junto. Casos de escravos também eram assim, né? Só para deixar ainda mais claro, o culto aos mortos teve em todos os lugares do mundo também. É que Grécia e Roma foi especial em relação a esse caso. Foi o jeito que houve o culto aos mortos em Grécia e Roma foi diferente do Japão, diferente da América. Na realidade, o Coulanges coloca como um ramo que foi o mesmo de hindus, de gregos e de romanos. Obviamente, depois os gregos e romanos se destacaram bastante dos hindus, né? Então, eles não acreditavam nem em inferno nem em céu. Essa ideia de metempsicose do inferno e céu é bem tardia. E depois eles fizeram realmente um culto aos mortos mesmo. Ou seja, eles acreditavam que aqueles mortos tornavam-se deuses mesmo. E se eles eram deuses, esses deuses mortos, esses deuses dos antepassados, podiam punir ou salvar os homens. Então, tudo que acontecia de desgraça numa família ou numa cidade era atribuída aos deuses. Ou porque os deuses acabaram punindo essas cidades porque não tiveram o respeito devido, ou porque eles eram mais fracos que outros deuses de cidades rivais, etc. Então, tudo que acontecia era baseado nesses deuses dos antepassados. Eles tinham vários nomes, né? Penates, demônios, gênios, manes, heróis. Eram os vários nomes de tudo. O nome Penates talvez seja e manes sejam mais comuns. Paralelo a esse culto aos antepassados, todo mundo que morria, que virava Deus, havia o culto do fogo sagrado. Não era um símbolo do fogo, era o próprio fogo. Fogo era a divindade, não era que o fogo representaria alguma divindade, o fogo era a divindade, que era chamado de lares ou lareira, este em grego. Acabavam depois, no dia a dia, se misturando. O fogo podia ser os mesmos antepassados mortos ou uma entidade diferente. Mas na acepção mesmo, clara, o fogo era um deus. E era o centro da casa, era o fogo. Havia nas cidades o fogo central, né, o pritaneu. E esses dois conjuntos do fogo e do culto aos mortos foram os mais importantes na Grécia nesse começo. E é bom frisar que essa religião era totalmente doméstica. Nos funerais das pessoas que morreram, era proibido estranho de participar. Era uma religião totalmente doméstica. A libação era feita domesticamente. Cada família possuía suas fórmulas secretas para invocar os mortos. Se outra família assistisse, as punições eram severíssimas. Dependendo do caso, era condenado à morte. Qualquer profanação disso era condenado à morte. E de toda essa estrutura dessa religião antiga que vai nascer o direito romano e que vai forjar as cidades, o direito romano e grego, né, que vai forjar as cidades e vai forjar o jeito de ser dos romanos e dos gregos. A pior maldição por um grego e por um romano era morrer e não ter enterro. Tanto é que nós vemos na Guerra de Troia os derrotados que foram os troianos implorando por enterro, né? E também o fogo, né? Também os troianos não queriam que o fogo de Troia se apagasse. Então, na lenda, né, Enéas leva o fogo lá para a Península Itálica. Antes de avançar como que isso se desenvolveu, eu só quero destacar como isso é completamente diferente da doutrina católica. Às vezes nós ouvimos por ali alguns infelizes que dizem que a igreja adora os mortos. Tem nada a ver. A igreja, nós temos que ter respeito pelos mortos, tem o dia de finados, mas nós não dizemos que os mortos são Deus. São homens que morreram. Eles estão no céu, no inferno, no purgatório. Completamente diferente da visão da Grécia e de Roma. Marcelo, estou vendo que você já está desenvolvendo o tema aí do culto dos mortos, mas você poderia dar uma noção para os nossos ouvintes aí de que período nós estamos falando, de quantos anos nós estamos tratando aí? É um período longo, um período curto? Acho que é uma informação importante para localizar mais aí as pessoas. Boa pergunta. Na realidade, as datas exatas ninguém sabe, mas estima-se que esse culto aos mortos, né, naquela região, claro, que o culto aos mortos pode ter sido bem mais antigo. Isso existiu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo.
Na realidade, o culto aos mortos e o culto dos deuses da natureza física podem ter nascido ao mesmo tempo, só que o culto aos mortos foi muito mais importante. E nós vemos que se Roma foi fundada 800 anos antes de Cristo, Roma foi uma cidade muito tardia. A fundação de Roma foi bem tardia. Já existia Atenas, já existiam várias cidades lá. Mas talvez essa aula aqui que nós estamos dando e na anterior varremos um período histórico de quase 2000 anos, desde dessa fundação da cidade que nós estamos comentando até o fim, né? E agora no final nós vamos falar de São Paulo, então realmente se fosse varrer, ou se fosse dizer, seria um período de 2000 anos mesmo. Então nós estamos falando dessa religião doméstica. Então o estrangeiro, muito mais, se o vizinho não podia participar de nada ligado a essa religião antiga, imagine o estrangeiro. Então o estrangeiro era totalmente colocado à parte. Quando havia uma festa na cidade, ele não podia nem entrar na cidade. Assim como também se tinha uma festa, uma cerimônia relacionada aos deuses na família, nenhum vizinho podia entrar. Eles eram enterrados no começo dentro da casa, ou então muito próximo da casa. Só depois é que inventou a figura do cemitério, que em Roma ficou sagrado, né, os campos. Os campos eram tão sagrados que se uma família vendesse o campo, ainda ela tinha o direito de visitar os túmulos dos seus antepassados. E ninguém podia nem tocar nos túmulos. Tocar no fogo, se aproximar do altar era crime com punição extremamente severa. Então, eu estou frisando bem isso para dizer que como isso forjou a alma dos gregos e romanos, porque isso era tão importante para eles, essa questão dos mortos, a questão do fogo, que isso imprimiu o caráter deles. Isso aí realmente é a alma do grego e do romano no começo da história deles, essa questão dos mortos e do fogo, dos dois juntos. Agora nós vamos avançar um pouco na família. É tão forte essa ideia que o termo família no grego arcaico significa aquilo que está junto do fogo doméstico. O casamento tinha 3 fases: a engesis, a telos e a pomper, isso em grego. Em latim, traditio, deduxio in domo e a confaretio. Sempre diante do fogo, sempre ligado ao fogo essa cerimônia. No começo, como o fogo era sagrado, e o fogo era distrito àquela família, e só para aquela família, todas as orações que se fazia, todos os ritos secretos eram passados de pai para filho, como é que então haveria um casamento de uma filha de uma jovem de uma família com um jovem de outra família? Então, o pai tinha que desligar a jovem, né, a filha, do fogo doméstico, da religião daquela família. Como a religião era particular, ela era doméstica, pertencente a uma família, e era entendido como uma religião, embora muito parecidíssimas com as outras, mas era entendido como deuses diferentes e como um fogo diferente. Ele já avisa uma prece, um romano nunca faria uma prece para um deus de outra família, e nem para um fogo de outra família. Ele só fazia uma prece para o deus da sua família, para o fogo da sua família. Ver como a coisa era enraizada na família. Então, para uma jovem se desligar da tutela paterna e se casar com um jovem, ela tinha que ser desligada do fogo doméstico. Então, o pai fazia uma cerimônia que desligava essa jovem do fogo doméstico na presença da família e nesse lar, nessa lareira, né? Depois a segunda fase, essa é a primeira fase, né? Engesis ou a traditio. Depois a segunda fase é uma fase curiosa, em que o noivo, né, ele simula um rapto da noiva. Então ele tem que simular que ele está roubando, está raptando essa noiva daquela família. Então ele tem que segurar ela, né, levantar ela, carregar ela no colo, até a casa dele. E ele não pode pisar na porta, na soleira, não pode, a jovem não pode pisar na casa do noivo ainda, porque ela ainda não foi introduzida no fogo do noivo. Aí próximo à lareira, próximo ao fogo, aí o noivo deixa a noiva ficar de pé, e o pai do noivo faz uma cerimônia de introdução da noiva
no fogo doméstico da sua nova família. E aquela família anterior dela, ela fica totalmente desvinculada. Ela não vai mais rezar para aqueles deuses, vai rezar para outros deuses, vai rezar para outro fogo e vai ficar vinculada àquela família. Nem vai se dizer mais parente. Inclusive na lenda na lenda de Rômulo, né, que diz que raptou mulheres sabinas, na realidade os romanos não raptaram mulheres sabinas, eles casaram com mulheres sabinas. É que o rapto aí simboliza o casamento, né? Como tudo era ligado à família, acabou se criando uma moral até boa do ponto de vista natural, tirando algumas coisas abjetas que nós vamos comentar depois. Como havia uma necessidade do fogo ser transmitido de geração para geração e dos deuses serem cultuados de geração para geração, o celibato era uma maldição, um casal que não tinha filhos era uma maldição. Então punia-se o homossexualismo, punia-se o divórcio, punia-se a poligamia, filhos bastardos eram extremamente mal vistos. Se um casal romano não tinha filho, ele tinha que adotar um para ele, quando morresse, não ficasse privado do culto que ele teria direito. E também que o fogo dos antepassados, que passou de bisavô para avô, para pai, para ele, não se apagasse e não tivesse quem fizesse as libações e as honras devidas. Todo o parentesco era feito em função desse fogo, dessa religião doméstica. O direito de propriedade também era. Então, havia direito de propriedade por causa do fogo e por causa dos deuses. Então, aquela casa era sagrada porque tinha um fogo sagrado, porque tinha os deuses que eram enterrados naquele solo sagrado. Então, por isso que havia propriedade naquela casa, igual se fosse um campo, a extensão que fosse. O direito de sucessão só o filho herda, porque como o filho era o sacerdote, né, o pai é o sacerdote da casa. Ele é ao mesmo tempo legislador, executor e magistrado da casa e sacerdote também. Ele pode fazer leis e ele tem o direito de se impor e ele realmente é o sacerdote. Ele tem um cunho realmente religioso mesmo. E só o filho herda que vai herdar esse sacerdócio do pai, que depois vai passar para o filho dele, assim. Então, para muitas cidades gregas, antigamente, é lógico que isso é um período muito longo, essa história do culto aos mortos também mudou muito ao longo da história. O patrimônio era indiviso. Então, várias cidades gregas, vamos supor, era dividido em 400 lotes, passava de geração para geração, tinha que ser em 400 lotes. Aí, se tivesse uma expansão demográfica, muitos tinham que sair da cidade. Então, eram fundadas colônias. Então, muitas colônias da Grécia foram fundadas em razão do patrimônio ser indiviso. A primeira autoridade. A autoridade do pai era tão grande que aí vem um maior absurdo dessa lei doméstica, que o pai podia matar o filho, se ele não achasse que era digno dele. E a mulher, ao contrário do que se pensa, no começo, né, ela era muito digna, ela não era maltratada como se pensa, né, foi muito maltratada no final da Grécia e de Roma, mas a presença dela no fogo, a presença dela nas libações, no culto dos antepassados era absolutamente necessária. Se ela não tivesse presente, não haveria culto. Então, se o homem ficasse viúvo, se um pai de família ficasse viúvo, ele tinha que emprestar uma mulher que fazia as vezes da esposa dele para estar presente. E é extremamente curioso, né, Marcelo? Você está comentando aí dos valores que essa religião acabou produzindo, apesar de todos os seus equívocos. E também você comentou no começo de Grécia e Roma como fundadoras aí da civilização ocidental, como um dos pilares aí da civilização ocidental. E nós guardamos ainda uns resquícios dessa tradição, né? Por exemplo, ainda hoje não, mas principalmente em cenas românticas, né? Mostra o noivo carregando a noiva para dentro da nova casa. Em geral, as pessoas põem... Hoje, aqui no Brasil não se tem lareira, mas onde se tem lareira, coloca-se retratos, né? Coisas relacionadas à família próximo do fogo, né? Isso tudo é um resquício. Aliás, estava até lembrando aqui, né? Por isso que a porta chama porta, né? Porque o noivo portava a noiva no colo e entrava. Então a gente acaba tendo de fato ainda alguns resquícios aí dessa religião, desse culto aos mortos, né? Porque como Grécia e Roma foram 2 dos 3 pilares da civilização, esses resquícios ficaram, né? Nós temos várias expressões romanas e gregas que
que a gente nem E nem sabe o porquê. nem sabe o porquê, né? Nós vamos avançar, nós vamos ver algumas outras até. Então, tudo na Grécia e Roma era relacionado à família. Depois nós vamos ver a vida da cidade, mas antes de avançar, nós vamos falar da gens. O que era a gens? A gens, que é uma coisa que gera muita confusão, a gens é uma espécie de um núcleo familiar expandido, porque a gens inclui a clientela e a escravidão. A plebe ficava fora da gens. Então, no começo de Grécia e Roma, em certo sentido, a plebe era pior que a escravidão. Por quê? Porque agora eu vou falar as razões. A clientela eram homens livres que dependiam do senhor. Essa clientela surgiu naturalmente entre os gregos e romanos. Se nós formos pensar bem, até no Brasil colônia surgiu essas clientelas, que eram famílias que eram dependentes das famílias mais abonadas, que eram famílias que em outras circunstâncias não teriam condição poderiam até passar fome, e acabavam se agregando à família mais abonadas e dependiam dela. Então essa questão da clientela é uma coisa natural, que surgiu em vários lugares. Dei só o exemplo do Brasil como exemplo. E que no Brasil foi interpretado negativamente, né? Pelos sociólogos como a teoria do favor, né? Nossa, não, porque tudo na história do Brasil é interpretado de modo marxista, ou de modo errado. Era a submissão entre branco e branco, era a lógica do favor. Clientela e senhor. Então uma coisa natural que aliás nós não paramos muito para pensar, de famílias que às vezes dependem de outras mais ricas para poder viver e tal. No Brasil isso foi muito comum. E na Grécia e Roma também. Na Grécia era chamado os tetas, né, os clientes. Os escravos, é claro, um degrau menor dos clientes. Deixa eu falar um pouquinho mais dos clientes. Esse liame do cliente com o senhor não podia, num tribunal, testemunhar contra o cliente e vice-versa. Ele tinha que apoiá-lo financeiramente, apoiar numa contenda militar, se houvesse. Nós temos que lembrar que naquela época as famílias eram tão poderosas que as famílias podiam até lutar contra outras cidades. Então a família Cláudia fez guerras em Roma. A família Cláudia tinha mais de 3.000 membros. Então eles podiam fazer guerra considerar tamanha força dessas famílias, né? A família dos Flávios, dos Cornélios. É engraçado que os nossos primeiros nomes, na realidade, eram o nome da gens em Roma, né? Então, se nós pegássemos o nome, se fulano chamasse, vamos pegar um exemplo de Cornélio Cipião. Não, Públio Cornélio Cipião, depois ficou cognominado o africano. Cornélio era o nome da família dele. O Públio foi um prenome acrescentado depois, e o Cipião, o sobrenome, que seria como se fosse equivalente ao nosso primeiro nome. Então, aquele nome central para o romano, que era o que seria hoje usado como nosso prenome Cláudio, Flávio, na realidade era o nome da gens, da família. Então, essas famílias gigantescas, extremamente poderosas, também se cercavam de escravos, infelizmente, que escravo é uma coisa totalmente errada, antinatural. Esses escravos, e tanto os escravos como os clientes, os deuses dele eram os deuses do Senhor, eram os deuses do pater familias, eram os deuses do Basileu, numa linguagem grega, eram os deuses do patrício em Roma. Então, nesse ponto, eles estavam melhores que a plebe. Como a plebe ela ficava afastada da cidade, tinha que morar fora dos muros da cidade, e os escravos habitavam dentro, a clientela habitava dentro, a clientela participava do fogo da cidade, do fogo das famílias e tudo. Então, em certo sentido, a plebe era pior até que os escravos no começo, né? Depois, os escravos em Grécia e Roma, infelizmente, foram tão maltratados, uma abjeção completa, que às vezes não dá nem para comentar. É engraçado que a escravidão, no Brasil nós também vemos essa decadência na escravidão, né? E a plebe, ao longo, pelo menos em Roma, ela conseguiu, ao longo da história, conquistar alguns direitos, né? Que até surgiu o tribuno da plebe, né? Que era um representante dessa massa da população romana, né? Exatamente. Isso nós comentamos na aula das 3 revoluções, que, né, numa das revoluções é justamente a força da plebe, né? A plebe querendo se impor e querendo deveres em Roma. Quando a plebe passa a querer cultuar o fogo em Roma, é o primeiro sinal que ela já subiu um degrau. Agora, feita essa introdução nas crenças antigas dos deuses,
dos deuses particulares do fogo, nós vamos ver o outro lado da Grécia e Roma, que é os deuses da natureza física. Que são os mais famosos hoje em dia, né? Que é o que todo mundo conhece. Que é o que todo mundo conhece. E é engraçado que esses deuses de fogo e os deuses domésticos, que foram muito mais importantes para a Grécia e Roma no começo, hoje o pessoal não comenta com a devida importância. É porque a ideia que nós temos de Grécia e Roma já é a ideia da decadência, né? É a ideia já dos bacanais, daquela coisa horrorosa, que os valores da família foram perdidos e tal. Esse lado da excelência de Grécia e Roma que se perdeu ao longo do tempo, nós queremos abordar numa terceira aula e por isso nós não vamos comentar tanto. Então, agora os deuses na natureza física. Ao contrário também do que se pensa, os deuses na natureza física nasceram nas famílias também. Mas como assim, Marcelo? Você falou, esses deuses poderosos que nós principalmente conhecemos hoje, eles eram domésticos, mas, por exemplo, as Olimpíadas não eram feitas em honra de Zeus e elas não congregavam todo mundo grego? Como assim eles eram domésticos, nasceram domésticos? Então, é boa questão, porque eles se tornaram universais depois. As Olimpíadas também é uma coisa que aconteceu na decadência da Grécia. Nós vamos ver um pouco uma questão curiosa das Olimpíadas, mas só na conclusão ali. Então, mas a questão dos deuses serem universais foi só muito tempo depois. Os deuses realmente nasceram domésticos, nasceram locais, só vinculados a determinadas famílias, não podendo ser adorados por outras. E aqui tem alguns exemplos. Atena nasceu nos família dos Butadas. A Deméter, que é Ceres para os romanos, nasceu nos Eumólpidas, que depois que eles perderam prestígio em Eleusis, eles ficaram 1000 anos como sacerdotes, a família, né? A Vênus era muito cultuada em Roma pelos Flávios, o Sol entre os Aurélios. Então é certo que todos esses deuses de natureza física, que hoje nós temos a ideia de serem universais, nasceram nas famílias. E é interessante observar que havia uma confusão de nomes e de valores. Eu vou ser mais claro. Porque muitos desses nomes eram nomes genéricos ou adjetivos. Então, por exemplo, Febo, que era o Sol, na realidade Febo significa brilhante, que é uma coisa genérica, um adjetivo. Apolo significa aquele que afasta a noite ou o mal. Heracles, que é Hércules para os romanos, era o glorioso. Alexicacos, aquele que traz o bem ou a luz, que também foi também confundido com o Sol. Hiperion, ser superior, também ligado ao Sol. Jano, Juno Jano e Junos em Janus, o Juno para os romanos é ligado à porta do céu. É lógico que é um absurdo, que a porta do céu é Nossa Senhora, mas... Ionacelli. Janocelli, porque Jano teria dado tanto o nome de Juno como Jano. Então nós temos esses nomes genéricos de adjetivo. Então o mesmo nome podia ter vários significados. Por exemplo, Poseidon. Teve dezenas de Poseidons na Grécia com vários significados diferentes. Heracles. Teve centenas não, mas teve dezenas de Heracles. A Heracles que é os Hércules para os romanos eram bem diferentes. O Hércules dos romanos, na realidade, vem de Hércules dos etruscos, que era associado a um mito diferente do Hércules gregos. E entre os Hércules gregos havia vários tipos. O que acabou triunfando na literatura e no ideário das pessoas foi o Hércules de Tebas, que é o dos 12 trabalhos. Mas cada cidade tinha uns Hércules bem diferentes uns dos outros. Quando Roma começou a conquistar as cidades vizinhas, ela conquistou mais de um Júpiter, mais de um Juno. Nós vemos que na guerra de Troia tinha a Pala dos gregos e a Pala dos troianos. Era o mesmo nome, mas para duas divindades diferentes que serviam a propósitos diferentes. Então, por isso que há muita confusão de um mesmo nome para várias divindades diferentes, ou uma mesma divindade com nomes diferentes. O Sol é o melhor exemplo. Sempre foi o Sol, obviamente, é uma da deusa de natureza física mais óbvios, né, dada a importância do Sol. Então, todo aquele Oriente Próximo, mesmo no Egito, o mesmo deus Sol era cultuado em várias cidades com nomes diferentes, daí reinando essa confusão. A Atena de Atenas, que deu o nome à cidade, era diferente da Atena de Esparta. Então o espartano não podia rezar na Atena de Atenas e vice-versa. Agora, então, como é que se levou esse processo?
como é que isso aí chegou para a generalidade? Porque umas cidades acabaram sendo mais importantes que as outras. As famílias acabaram uma subjugando as outras. Então, a lógica de Atenas acabou tendo um grande esplendor, né? E assim, vários exemplos. O Hércules em Roma acabou tendo um grande esplendor, de Tebas. E os mitos também eram assim, teve vários Édipos. Nossa, Marcelo, vários Édipos? Como assim, vários Édipos? Então, como havia confusão desses mitos, então toda cidade dava uma entonação diferente para os mitos. Na realidade, muitos desses heróis ou figuras lendárias que haviam na Grécia, as cidades queriam que ele tivesse morrido na cidade. Não tão nascido, mas morrido. Porque se esses cidadãos lendários e gloriosos tivessem morrido na cidade, era um deus a mais para ela cultuar. Então, no mito de Édipo acabou triunfando que ele morreu em Atenas, né? Porque dada a força de Atenas para fixar o Édipo lá. Então, nós vemos esses mitos que nasceram nas famílias, acabaram por causa das mudanças, né, ao longo da história, de várias cidades que acabaram ficando muito importantes. E aí, então, os mitos começaram, os deuses começaram a se generalizar, a se universalizar. Então, Atena de Atenas, que até então era distrita só aos cidadãos da cidade, acabou estrangeiros sendo permitidos a adorar aquela deusa. E aí, voltando no caso da Olimpíada, por exemplo. Então, aquele Zeus que nasceu em alguma família, Zeus também foi um nome genérico. Havia vários Zeus com coisas diferentes. Aquele Zeus de Olímpia que era reunido naqueles jogos, havia vários jogos na Grécia, mas o de Olímpia acabou tendo mais fama. Aquele Zeus, então, acabou se universalizando. Agora, um detalhe, antes de se acender o culto para o deus Zeus, fazia um culto para o deus do fogo, para o fogo lar em Olímpia. Então, a chama principal das Olimpíadas não era Zeus, era mesmo o fogo sagrado. Dá uma importância do fogo. Agora, antes de avançar, nós vamos fazer alguma consideração quanto à mitologia. Que se esses deuses surgiram de famílias, como é que se explica a mitologia? Como é que se explica, por exemplo, a teogonia de Hesíodo? Pois é, a teogonia de Hesíodo surgiu muito tempo depois da gênese desses gregos. Não foi ele que inventou os deuses. Os gregos já haviam na Grécia e de alguma forma foram contadas histórias, porque como esses deuses na realidade acabam espelhando as fraquezas, as vaidades humanas, né, acabam se contando histórias, acabam se criando fábulas em volta desse deus. Uma dessas fábulas, a mais famosa da Grécia, ficou a teogonia de Hesíodo. Que, aliás, essa teogonia se vê claramente a gnose e o panteísmo, né? E nós também vemos em Homero também boa parte do liame entre os deuses, né, e da história entre eles. Aliás, um dos erros que se faz a estudar filosofia na Grécia é desvincular os filósofos gregos tanto do culto aos mortos como da mitologia grega. Eu, pelo menos, estudei assim, havia essa questão da mitologia e um mundo à parte dos filósofos. Isso aí está errado. Muito dos primeiros filósofos tiraram as ideias deles justamente da mitologia. Tiraram a ideia deles ou de Homero ou de Hesíodo. Marcelo, você poderia dar exemplos dessa conexão entre a mitologia e esses filósofos, esses primeiros filósofos? Na realidade seriam boa parte dos filósofos, mas entre os primeiros seria bem nicho. Por exemplo, para Homero, aliás, para a Grécia tinha muita simbologia que o oceano e a água era o princípio de todas as coisas. Por isso que Tales acabou falando da água. Mas também se nós pegarmos aqueles outros filósofos, Anaximandro, Anaximes, que também viraram ar, outros para fogo, então nós também vemos uma certa ligação com a teogonia de Hesíodo. Então por isso que seria interessante quando se estudar a Grécia, começaria com Homero e Hesíodo, depois passaria para os filósofos, que a lógica seria bem maior. E agora, adentrando na mitologia, só para citar, porque essa mitologia no fundo são mentiras, né? E elas ensinam gnose, ensinam coisas erradas. Mas a par dessa gnose, desse panteísmo, dessas coisas absurdas que lá tinham, também tinham ensinamentos corretos. Tinham as coisas prosaicas, coisas curiosas e alguns ensinamentos interessantes que os gregos aprenderam. Um deles é do famoso casamento de Peleu e Tétis,
que no fundo vai dar lá a Guerra de Troia, né? No casamento entre Peleu e Tétis, a deusa da discórdia não foi convidada. É óbvio, num casamento ninguém quer que a deusa da discórdia entre, né? Mas ela vai sem convidar. E ela põe o chamado pomo da discórdia, né? Escreveu uma frase assim, que é a mais bela. E haviam 3 deusas que se julgavam as mais belas: Hera, Afrodite e Atena. Hera é ligada ao poder, né? A glória de reino numa grande cidade, de império, de reino. Atena da sabedoria e também a sabedoria e força na batalha. E Afrodite do amor. Então ficou uma discussão, qual das 3 deusas seria a mais bela? É lógico que nós temos que ver na Grécia, que eles nos eram bobos, não quer dizer só de uma coisa de vaidade, não quer dizer uma coisa de vaidade feminina. No fundo tem uma grande questão. O que é o mais importante? O que é o mais forte? O que o homem tem que amar mais? Se é o amor, se é a sabedoria ou se é o poder? Essa que é a grande questão. Aí colocam essa questão para Paris, que é um pastor, e ele escolhe o amor, e aí ele ganha a mão de Helena, e por isso que começa a Guerra de Troia. Então, se começa a Guerra de Troia por causa disso e perde, então, logicamente, que Paris escolheu errado. Na realidade, muito dessa mitologia significa que a mais bela teria que ser Atena, a sabedoria. Há várias sequências de mitos, inclusive na sequência da Medusa, nós podemos ver que a mais bonita tem que ser, para os gregos, era a sabedoria. E mesmo quando vai avançando na filosofia, nós vemos que muitos gregos achavam que realmente a coisa mais elevada que tinha que ser e mais bonita era a sabedoria. Ou seja, havia uma grande discussão nos mitos, né? Por meio dos seus símbolos, eles conversavam e debatiam entre si o que deveria ser vencedor, né? A questão do mito é muito complexa para nós abordarmos aqui, porque é bem interessante, porque o mito ele tem variedade de níveis, né? Tem o mito, por exemplo, do Minotauro, significa 2 coisas. É o fim do jugo o fim do jugo de Creta sobre Atenas, e também significa uma gnose, que aliás o professor explicou muito bem no Labirintos do Éco. Então os mitos eles tinham vários níveis, né? Normalmente havia uma gnose ou um panteísmo, mas havia interessante, vários mitos haviam ensinando coisas corretas, coisas que os gregos compreenderam naturalmente, passaram para frente, que são interessantes. A questão da sabedoria, que é bem pertinente lá na Grécia, que vai relacionar com Medusa e outras coisas grego-atena, tem ensinamentos bem interessantes e corretos. Agora vamos avançar para a cidade e a urbe. Tem que fazer uma diferença entre cidade e urbe. Cidade é a associação das famílias, associação sagrada das famílias, da frátera, da tribo. E a urbe é o local de reunião dessas famílias. Era tão sagrada a urbe, né, por causa de ser uma reunião, porque a família era sagrada, porque a frátera era sagrada, porque a tribo era sagrada, que até a muralha era sagrada. E até o sulco que envolvia, que era dentro da muralha, também era sagrado. Então, se algum estrangeiro ou algum mesmo cidadão tocasse na muralha, era punido violentamente, porque a muralha era sagrada e naquele momento não podia ser tocado. Então, havia os portões de entrada da cidade. É lógico que a muralha servia para defesa, mas a muralha era tida como sagrada, era um campo sagrado também. Como é que foi feita a formação dessas cidades? Na aula anterior, nós vimos que a cidade não é uma soma de indivíduos, né? Hoje em dia, por causa do liberalismo, nós achamos que a cidade e o mundo é uma soma de indivíduos. Mas os gregos e romanos, que eram mais inteligentes que nós, sempre perceberam que isso é uma tolice. Então, a cidade é formada do quê? Formada de famílias. Só que as famílias antes formaram fráteras. E depois das fráteras formaram tribos. Então, na realidade, uma cidade é formada por tribos, que é formada por fráteras e que é formada por famílias. Foi essa a sequência. Nós vimos então que todos os deuses eram deuses de família. Então nós imaginamos que lá 2000 anos antes de Cristo, 1800 anos antes de Cristo, só haviam famílias e não haviam cidades. Essa é uma conclusão lógica. Já que se cada deus era particular, como é que eu vou fazer uma reunião de qualquer nível com uma outra família que tem deuses diferentes? Então o primeiro passo na mudança do culto doméstico
foi a reunião de duas famílias para formar uma frátria. Ou melhor, duas ou mais famílias que formaram uma frátria. Então, a partir do momento que essas famílias se formaram uma frátria, o culto aos mortos já mudou um pouco. Essa frátria acabou adorando os mesmos deuses, né? A família nunca deixou de ter. É que acrescentou um novo elemento, um novo liame. Então a família tinha os seus deuses, depois a frátria, uma reunião de família, tinha os seus próprios deuses, tinha o seu próprio fogo. Depois essas frátrias se reuniram em tribos, essas tribos tinham seus próprios fogos, seus próprios deuses. E a iniciação também era assim, tinha iniciação na família, a iniciação no culto, provavelmente relacionado ao homem, que um dia ele ia ser o sacerdote. Ele era iniciado na frátria, ele era iniciado na tribo. Esses deuses tinham os nomes. Então, o Theoi Patros, o Di Gentili, era o deus da família. O Theos Fratrius, o Júnior Corialis, era o deus das frátrias. O Theos Filhos, o deus da tribo. E os deuses da cidade, os Theos Polies, ou os Penates Publites. Se nós vemos na fundação de Roma um caso interessante. Vamos colocar a lenda à parte, é claro. Roma tinha 3 grandes tribos ali. Tinha os Tites, que eram os sabinos, né? Que habitavam no Quirinal e no Viminal, 2 das 7 colinas de Roma. Os Râmines, que eram latinos, o Rômulo dessa linha dos Râmines, que habitavam o Palatino. Os Luceres, que eram etruscos, habitavam o Célio. Em algum momento eram 3 tribos que não tinham contato uma com as outras, e essas 3 tinham fogo. Em um outro momento de fundação nessa cidade, não dá para saber se foi junto com Rômulo, se essa união dos fogos surgiu depois do Rômulo, provavelmente talvez tenha surgido depois de Rômulo. Mas o que é certo é o seguinte, quando essas 3 tribos se reuniram, essas 3 tribos acenderam o fogo central de Roma, que é a Vesta. Então, Vesta, que depois virou uma deusa, né? A Vesta nada mais é do que o deus, o fogo sagrado. Então, essas 3 tribos que tinham os seus fogos sagrados se reuniram num fogo sagrado central de Roma, a Vesta. Cada tribo tinha direito a 2 sacerdotisas, daí seriam as 6 vestais do templo, que duraram séculos. Mesmo como as tribos perderam a razão de ser, né, a lógica, ainda ficaram 6 vestais para lembrar as 3 tribos. Se nós vemos a fundação da cidade de Atenas, fundação de outras cidades, com exceção das colônias, nós vemos que, aí apontando historicamente, mas sem precisar datas, nós vemos que no começo eram famílias que tinham seus próprios ritos, seus próprios fogos, que se reuniram em frátrias, que depois se reuniram em tribos e que depois se reuniram em cidades. E todas essas etapas, né, da família para a frátria, da frátria para a tribo, da tribo para a cidade, sempre tinha uma cerimônia, sempre tinha um culto sagrado e sempre teve um sacerdote, que no caso era o pai de família, depois o chefe da frátria, o fratriarca, depois o chefe da tribo, que era o tribuno, até o rei da cidade, que era o basileu, uma linguagem grega, né? E essa cerimônia de fundação era totalmente sagrada. Às vezes pegava-se, se as tribos se reuniram para fundar uma cidade, cada um pegava o solo de onde era a origem dessas tribos e colocava no centro. Roma foi assim também. E aí acendia um fogo junto com esse solo sagrado. Agora nós vamos partir, feita essa coisa, como surgiram essas cidades, como esse culto aos mortos foi importante para o nascimento da cidade, senão as cidades não teriam nascido, e também o nascimento da cidade pressupõe uma certa mudança nesse culto aos mortos, que foi muito mais importante até a fundação da cidade do que o culto de natureza física. Agora nós vamos partir na vida na cidade. Tudo na cidade era relacionado aos deuses. A lei era dada pelos deuses. Cada cidade tinha sua própria lei, porque cada cidade era independente. Aliás, a Grécia nunca deixou de perder a independência das cidades, ela nunca teve noção de império, ao contrário de Roma. O que explica o poder do pai, né, de vida e morte sobre o filho, né? Ele tinha uma dimensão religiosa, ele poderia executar o filho ao seu bel prazer, né? Essa questão é interessante, porque quando se formou a cidade,
e sempre tinha a lenda que um deus tinha colocado uma lei nessa cidade, não é porque se fundou a cidade que o pai perdeu a autoridade na família. Então nós temos um exemplo interessante em Roma, quando as bacanais chegaram em Roma, ainda Roma era uma monarquia, quem participasse de bacanal era punido com morte. Só que como executar uma sentença dessa? O rei de Roma podia condenar um chefe de família à morte, mas ele não podia condenar os filhos desse chefe de família à morte, nem a esposa desse chefe de família à morte. Então quem tinha que condenar a filha por ter participado de um bacanal ou a esposa por ter participado de um bacanal era o pai. O pai sim podia condená-los à morte. Agora o rei não podia atravessar a autoridade do pai. E assim durou muito tempo na Grécia, Roma menos, porque Roma tem uma fundação muito recente, mas na Grécia durou muito. Então a autoridade de um basileu, o rei de uma cidade grega, não atravessava a autoridade de um tribuno, que não atravessava a autoridade de um fratriarca, que não atravessava a autoridade de um pai de família. Mostrando bem essa estrutura eminentemente religiosa, né, do culto doméstico. Eminentemente religiosa e eminentemente hierárquica, né, com degraus, sem essa visão errada de indivíduos que nós temos, né? E aí, quando se reuniu essa cidade, havia também o culto ao fundador, porque como a cidade era uma coisa sagrada, então quem fundou a cidade era sagrado. Então toda a cidade tinha o culto ao fundador, às vezes mais de um. Atenas tinha o culto a Cécropes, depois teve o culto a Teseu, os dois ao mesmo tempo. Roma também, cultuava Rômulo e também tinha lembrança de Enéas também. E também tinha os deuses da cidade, né? Aí esses deuses da cidade são os mesmos deuses dos mortos, né? Os mesmos deuses do fogo, né? Então toda a cidade grega tinha o Pritaneu, o fogo da cidade. E toda a cidade tinha os seus deuses prediletos, né? É engraçado, à medida que aumentou a história, também aumentou a quantidade de templos de Deus. Antigamente era menor, porque havia menos Deus. Depois, com o contato com as outras cidades e com a mudança, né, dos hábitos, da visão de mundo, começaram a acrescentar muitos deuses também. Mas certas cidades sempre foram lembradas com Deus específico. Então, em Atenas sempre ficou lembrada com Ares, o deus da guerra, que ficava acorrentado em Atenas para a glória da guerra e da vitória nunca abandonar Atenas. Em Roma, no começo, a grande figura, a grande deusa adorada era Saturno, que também era acorrentado. E tinha o período das Saturnais, que eram as principais festas em Roma. No começo eram Saturnais, que acabava com a hierarquia. Então os escravos fingiam que não eram escravos, os filhos fingiam que não eram filhos e acabava toda a hierarquia, porque supostamente Saturno teria feito uma idade de ouro igualitária. Isso é curioso, né? Uma versão comunista avant la lettre que os romanos e os gregos tiveram, e era ligado a Saturno. Aliás, o próprio episódio de Saturno, de ele ser o deus do tempo, né, e dele devorar os filhos, também é curioso. Saturno era muito cultuado em todo o Mediterrâneo. E na cidade eram feitos rituais, assim como nós tínhamos rituais na família, tinha rituais na frata, na tribo, havia os rituais nas cidades. Havia os repastos públicos. Os repastos públicos eram banquetes na cidade, nos quais se comiam com os deuses, né? E quem participasse era chamado de parasita. Não é um termo pejorativo. Antigamente parasita era um termo nobre, que era o momento onde o chefe de família se vestia de branco. Ele era investido de um caráter sacerdotal e ele com os outros chefes de família se reuniam na praça e faziam um banquete junto com os deuses. Aí depois eles fizeram uma certa malandragem, que eles davam uma comida inferior para os deuses, depois comiam um banquete melhor depois. Mas no começo não era assim, não. E todas as festas, todos os calendários eram associados à religião. Então era tal de festa para Saturno, festa para Júpiter, festa para Atenas, festa para Ceres, para Deméter e para tudo. Cada calendário da cidade era diferente. Então uma cidade começava um ano no outra começava em um mês, outra começava em outro mês, outro ano era mais reduzido, outro ano era menor, conforme o interesse dos deuses.
Então, por exemplo, para reunir os Jogos Olímpicos demorou, porque cada cidade tinha um calendário diferente, então se entendia as coisas diferentes. Eles eram ligados muito ao censo, né? Como tudo era religioso, tudo era ligado aos deuses, você tinha que fazer o censo. Então o censo tinha que contar o número dos indivíduos e determinar as funções dele. Em Roma chamava isso lustração, que era de 4 em 4 anos. Havia os anais, que assim como cada família tinha os seus ritos próprios e podia escrever, o Roma e todas as cidades gregas tinham os seus livros, né? Que eram aqueles rituais sagrados, rituais secretos que às vezes eram arquivados. Quem lesse um ritual, um livro secreto, né? Alguns chamavam de livros sibilinos quando eram os oráculos que tinham dito os livros. Quem lesse esses livros que eram exclusivos para sacerdotes eram condenados à morte. Também eram chamados de anais. Todo o dia a dia dessa cidade era ligado à religião. A religião é que ditava tudo. A religião ditava a hora que era para plantar, a hora que era para colher, a hora para fazer tudo. A hora para guerrear, a hora para tudo. E aí tinha umas figuras curiosas que ao longo dos séculos acabaram se desenvolvendo. Se desenvolveram, por exemplo, os álgores, que os romanos adoravam. Os álgores eram os especialistas em analisar o céu. Então eles definiam um espaço no céu e aí analisavam quantas aves passavam nesse espaço. Aí conforme quantas aves passavam, aí era um bom sinal ou um mau sinal. Depois acrescentaram trovões e raios. No começo eram só pássaros. Então teve várias batalhas que os romanos antes pediam para os álgures ver. É o momento de começar a batalha, não é? Aí os álgures viam conforme o andar das aves. Tinha os arúspices. Os arúspices examinavam a entranha das vítimas, entranha de galinha, entranha de pato. Parece estranho, mas é verdade. Então você vê na guerra de Plateias, que estava o exército persa versus o exército de Esparta. O arúspice examinou as vítimas do lado de Esparta e viu que não era o momento de começar a batalha, só que os persas já tinham começado a batalha. Então vários espartanos morreram. Não é que eles puderam se defender com as lanças e com as coisas que eram jogadas. Não, eles tinham que ficar imóveis sem esboçar nenhuma reação e eram mortos friamente porque não podia começar a batalha porque o arúspice não falou que não era para começar. Aí quando o arúspice reexaminou a vítima, viu que era o momento, aí os espartanos puderam começar a guerrear e acabaram vencendo as plateias. Não, e detalhe que era um não guerrear absolutamente louco, né? A ponto de ser golpeado e não reagir, né? Não, era uma coisa totalmente irracional. Totalmente irracional, como eles chegaram, coitados, a ser escravo dessa loucura toda. Havia também os vitimários. Os vitimários eram especialistas em oferecer vítimas para os deuses, né? Cada deus exigia uma vítima. Só para exemplificar, Atena, que é da sabedoria, exigia coruja. É interessante, né? Porque coruja sempre foi associado como sabedoria. Hecatombe é quando tinha que matar 100 bois. Certos deuses exigiam que tinha que ser feito o holocausto. O holocausto é quando a vítima inteira tinha que ser consumida no fogo, porque nos repassos públicos que nós vimos, se comia-se com os deuses. Então queimava-se a comida e o resto você poderia comer. Agora no holocausto não. Os deuses exigiam que tinha que virar cinza. Havia também os pulários. Os romanos na batalha levavam os pulários, que eram especialistas em analisar comportamento de ave em gaiolas. Então eles tinham gaiola com aves, conforme o comportamento das aves, a batalha ia ser boa, eles iam ganhar ou iam perder. Eu estou rindo, mas é verdade. Havia os pontífices, né? Pontífice naquela linguagem romana, era todo especialista em algum ritual, alguma coisa mágica. Havia adivinhos em geral, etc. Tudo para eles era da religião. Então, se tossisse numa hora errada, era um mau agouro. Se risse, era um bom agouro, ou vice-versa. Tinha que acordar de pé direito. Muito no nosso termo aí, eu acordei de pé direito, isso aí vem desde Roma. Todos eram assim. Camilo, que foi chamado, figura tão gloriosa lá em Roma, que foi chamado 4 vezes ditador, e as 4 vezes ele entregou o poder em Roma, era extremamente supersticioso. Nada havia que ele não consultasse os adivinhos. E essa superstição era mais ligada ao culto dos deuses poderosos ou dos deuses domésticos? Perdão?
essa superstição, né? Todo esse sistema aí de consultas, ele estava mais ligado ao culto dos deuses poderosos, né? Zeus e etc., ou ao culto dos deuses domésticos? Essa pergunta é excelente, porque nós vemos que desde o começo ele sempre teve essa superstição por causa do culto aos mortos. Então, de alguma forma, esses mortos tinham que manifestar seu interesse de alguma forma no ritual, nesse chamado. Agora, quando surgiu os deuses de natureza física, a coisa piorou e piorou muito. Então a figura dos arúspices, dos álgures, dos vitimaras, dos polares, aí cresceu enormemente. Aí acabou os deuses de natureza física se impondo mais e acabou essa superstição crescendo muito mais. Então no final, lógico que os deuses de natureza física que impuseram essa superstição. Dependia mais dos deuses de natureza física do que do culto aos mortos no final. E isso numa relação de grande pavor, né? De grande medo dessa... De grande medo de punição dos deuses de natureza física. Verdadeiros demônios, né? Verdadeiros demônios. As fundações da cidade, é lógico que na época mais anterior na Grécia, é lógico que eram os deuses dos mortos que impunham, né? Que de alguma forma tinha que impor um culto certo, levar o solo sagrado, acender o fogo de modo preciso. Se não acendesse o fogo de modo preciso, tinha que invalidava tudo. Roma morria de medo do fogo da cidade se apagar. Então, quando teve um incêndio, aquele templo de Vesta cair, isso foi um horror. Então, eles não ficaram tristes, é um modo de falar, não ficaram tão tristes com várias casas destruídas, mas estavam com medo do templo de Vesta, que é o templo do fogo, ruísse. Aquele templo ruísse era uma perdição em Roma. Eles só podiam acender o fogo por meio de espelhos, para não ter contato humano. Agora, quando nós avançamos mais no tempo, os deuses de natureza física se impondo, a superstição conseguiu crescer ainda mais. Aí Roma guardou os porta-fogos até no final, né? Que tinha que portar o fogo, que era a lembrança do fogo sagrado. Agora nós vemos toda essa loucura, toda essa superstição. Agora uma pergunta. Ninguém se levantou contra isso? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Nós não temos ainda não tem elementos para dizer se houve mártires naturais em relação a isso, mas nós sabemos que muitos filósofos se levantaram contra isso. Um desses casos que eu vou citar é o famoso Sócrates, né, que foi julgado no Areópago. O Areópago, no começo em Atenas, ele era o conselho dos aristocratas, depois as funções dele foram diminuindo até que virou um tribunal. Então, o Sócrates foi julgado no Areópago. O julgamento de Sócrates é interessante, contado por Platão, já que Sócrates nada escreveu. É bem interessante porque lá se defrontam duas visões, né? Se defronta toda essa história dos deuses ou melhor, um duelo entre os deuses e o Deus único, né? Então, o Werner Jäger na Paideia e também o Bento XVI no discurso de Regenburg falam isso, né? Que ali já se insinuava o debate de deuses versus o Deus único. Então, muito do julgamento de Sócrates, nós vemos esses deuses versus o Deus único. Só que Sócrates nunca conseguiu se libertar desse Deus, porque ele usa na defesa no Areópago que o oráculo de Delfos falou favoravelmente a ele. Então ele nunca se libertou disso. E a coisa foi séria, ele foi julgado à morte porque ele não honrou os deuses da cidade como deveria honrar. Ele foi acusado de corromper a juventude no sentido de oferecer a ela um deus diferente dos deuses da cidade. No mesmo sentido, nós vemos que Platão também tem esse duelo na obra dele, mas Platão também nunca se conseguiu libertar de toda essa loucura, e tampouco Aristóteles. Até o grande Aristóteles, o maior filósofo da história, não conseguiu libertar dele, ele que fez a prova da existência de Deus e tal. Os outros também fizeram, mas talvez a dele seja mais completa, mais inteligente. No testamento dele nós vemos que ele mandou fazer estátua a Zeus e a Atena. No testamento dele. Então ninguém conseguiu se libertar lá de Atenas dessa loucura do culto aos mortos, dessa superstição intensa. E por eles mesmos, né? Por eles mesmos. Depois nós vamos avançar que só com a igreja conseguiu fazer isso. Então havia pouco espaço para a liberdade porque o demônio triunfava. O demônio impôs uma escravização impressionante, até em coisas mínimas. Então em certa cidade era proibido usar barba. Em outra cidade era permitido usar barba. Em Atenas, a mulher, quando viajasse,
não podia levar mais de 3 vestidos. Em outro lugar tinha que misturar, mulher tinha que misturar vinho com água. Em outra cidade era proibido misturar vinho com água. Em certas festas as pessoas eram obrigadas a ter comportamentos absurdos, não é nada imoral, mas ridículos, gritar, berrar. Em outras festas tinham que ficar mudo, em outras festas não faziam nada. Era uma coisa totalmente de louco, uma escravização completa. Uma completa arbitrariedade. Completa arbitrariedade. É lógico que eles estavam, como o demônio se manifestava e o demônio acabava ameaçando por meio dos ídolos, então os gregos e romanos ficavam intimidados. Se eu não obedecer, eu vou ser punido pelos deuses, né? Uhum. E por que não, né? No começo da igreja a gente tem vários relatos de santos que eram surrados, né, pelos demônios no deserto, né, Santo Antão e outros. Muito, assim, não só eles atuavam as estátuas, mas também de fato poderiam muito bem exercer um poder de violência física, né, contra as pessoas. Exatamente, bem observado. Agora, como é que vem então a libertação desses povos aí, se eles nunca conseguiram se libertar? Como que eles conseguiram se libertar? Só com a Igreja Católica, só com, aí vem à mente, claro, o trabalho excelente de São Paulo. São Paulo, que ele comenta nas cartas que ele foi enviado para converter judeus, os gregos. Aí grego se leia também inclui Roma, né? Porque todo mundo falava grego. Então toda aquela região do Oriente Próximo, quando se falava gregos, incluíam todos. Citei 3 passagens de São Paulo para exemplificar o grande trabalho que ele fez, a pedagogia, a caridade com que ele trabalhou, que é interessante também. De posse desses elementos fica muito mais fácil compreender o que São Paulo falava nas cartas. São coisas interessantes. E que é, sem dúvida, um dos motivos, né, por dar essa aula, conhecer também esse contexto em que São Paulo atuou, né? Debelando, combatendo o paganismo e todas essas crenças absurdas, né, no mundo grego. Então, essa questão é interessante, porque com Grécia e Roma, Cristo fundou a igreja, obviamente, depois a igreja entrou em contato com o mundo grego, o mundo grego em geral, e viu lá coisas excelentes e coisas péssimas, né? Então, apesar toda essa religião louca, aí a Grécia desenvolveu excelentes coisas que nós vamos comentar em outra aula. Então a igreja soube muito bem, com muita sabedoria, separar o que era excelente de Grécia e de Roma e condenar o que era ruim. E aí, para exemplificar esse trabalho, nada melhor do que São Paulo, o grande apóstolo, né? Que ele próprio se diz que enviou para converter os judeus e os gregos. Vamos citar um caso dele interessante no Areópago, né? Que está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 28. Que ele estava em Atenas, né, andando em Atenas, viu um monte de templos, debateu nas praças e foi convidado para falar no Areópago. E lá no Areópago ele fez uma didática interessantíssima, porque em Atenas tinha um templo, naquela época em Atenas já bem decadente, romanizada, né, já tinham muitos templos, né, muito mais do que teve no princípio de sua história, e tinham lá o Deus desconhecido também. Roma também tinha um templo ao Deus desconhecido, as cidades também tinham, porque segundo os gregos e romanos não queriam então ficar mal com nenhum Deus, então se esqueceu de algum, colocou lá o Deus desconhecido. E São Paulo faz essa parte, né? Fala, eu vi, já falando no Areópago, eu vi que os cidadãos de Atenas são muito religiosos e tem até o templo ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu vou anunciar. E aí em São Paulo, no Areópago, acaba condenando os deuses dos gregos e acaba exaltando o Deus único. E é interessante no Areópago, numa coisa que às vezes passa desapercebido para quem lê, que ele fala assim, conforme vossos poetas falaram, que nós somos criaturas de Deus, nós somos, ele usa uma palavra mais ou menos, nós somos da raça de Deus, não que nós temos a mesma substância, nem somos divinos, mas no sentido que nós somos filhos e criados por Deus. Como nós somos filhos e criados por Deus, então nós não podemos adorar esses deuses falsos, nós não podemos fazer a idolatria. Mas o interessante é que ele falou, vossos poetas falaram isso. Quem eram esses poetas? Eles, segundo os estudiosos, ele se referia a Arato e a Cleanto.
O Arato escreveu um poema chamado Fenômenos e o Cleanto, o Hino a Zeus. O Hino a Zeus de Cleanto é impressionante. Quem começa a ler o Hino a Zeus de Cleanto acha que está lendo um hino ao Deus verdadeiro. Que fala, quando ele fala Zeus, mas na realidade é um Zeus muito diferente dos Zeus da Grécia. Ele fala que é o Zeus criador, que é o único imortal. É lógico que depois ele já erra, falando que o homem tem alma imortal, mesmo porque o Cleanto era discípulo de Zenão, estoico, né? Então ele entendia que cada um tinha a sua alma divina e que, no fundo, eles eram panteístas. Mas o começo do hino a Zeus é impressionante. E por isso que São Paulo faz uma parte no Poetas. Cativa a plateia no Areópago, fala que os poetas até tinham ensinado verdades, e aí nesse processo ele acaba convertendo muitos lá. E o mais famoso, o Dionísio, claro. Né? Dionísio. E outro momento interessante na Carta aos Romanos. Na Carta aos Romanos, Deus repreende violentamente os pagãos, porque diz que os pagãos não tinham um erro excusável, porque eles poderiam compreender Deus pelas coisas visíveis, pelas criações de Deus. Isso é bem interessante, ele falando que é um erro inexcusável. E ele fala uma frase interessantíssima, que é: retiveram na injustiça a verdade de Deus. Isso é muito interessante, porque isso é muito de Aristóteles, de Sócrates, desse mesmo poeta Cleanto que ele citou, de alguma coisa dos mitos, porque os gregos compreenderam tantas excelências, tantas coisas excelentes, e acabam escondendo isso em mitos, em mentiras. Quer dizer, a verdade, então, ela não teve a luz necessária, ela não teve a luz que deveria ter. Deus não teve o trono justo para ele. Quer dizer, os gregos compreenderam tantas verdades e acabaram escondendo em tolice, em besteiras. Então essa frase na Carta aos Romanos é muito interessante. Quer dizer, São Paulo compreendeu muito bem os gregos, né? Ele estudou muito, o caso dos poetas mostra isso, e a didática foi impressionante. O São Paulo também falava muito de caridade. Por que ele falava de caridade? Porque o mundo antigo não sabia o que era caridade. Isso era geral, não era só entre os gregos e romanos. O mundo antigo não tinha caridade, não tinha hospital, não tinha nada. Quem desenvolveu a caridade foi a igreja. Só havia caridade para o imediato lá na Grécia, só para quem era daquela cidade, ou em determinados casos, só para aquela família ou para aquela tribo. Então não havia caridade para o estrangeiro, para outra cidade. Isso não existia. Aliás, no mundo inteiro, no mundo antigo inteiro, inexistia caridade. Então, quando São Paulo fala da caridade, na realidade ele está ensinando caridade para os gregos, que era uma das coisas que os gregos não conheciam. Os gregos podiam ter tido sabedoria, podiam ter até descoberto as provas da existência de Deus, mas caridade eles não sabiam o que era, e São Paulo ensinou. Outro caso interessante é o caso na primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo fala da diversidade de dons. O que São Paulo na realidade está querendo dizer? Porque os gregos compreenderam que determinados dons não são nossos, não são nossos inatos, quer dizer, tem que ser vindos do alto. Então os gregos rezavam para determinadas divindades específicas para obter determinados dons específicos. Então, por Deus da guerra, para ter valentia na guerra. Para Deus da sabedoria, para ter sabedoria. Para o amor, para ter o amor. São Paulo, então, com muita didática, fala o seguinte para os gregos: olha, realmente existem vários dons, realmente não são inatos no homem, realmente eles vêm do alto, mas eles vêm só do Espírito Santo. São Paulo fala, existem vários dons, mas eles vêm só do Espírito Santo. Depois São Paulo, muito nas cartas dele, também fala assim: é proibido participar dos banquetes com os ídolos, condena os ídolos, fala que os ídolos são todos demônios. É impressionante a didática que São Paulo usou para converter os gregos. É impressionante. Ele conhecia muito bem toda essa mitologia, todo esse culto aos mortos. Ele aproveitou o que era bom e condenou o que era errado. Ensinou muito. É muito interessante. Lendo a carta lendo a vida de São Paulo, de posse de como era o culto aos mortos, o culto aos filhos, se entende muito melhor essa questão. Outra coisa aí já não é de São Paulo, é de São João, naquele no princípio era o verbo, de São João, que no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus.
É lógico que ali era um ensinamento para os gnósticos, né? Mas também era um ensinamento para a Grécia, porque no Hesíodo, na Teogonia de Hesíodo, está com uma palavra, estou usando a mesma palavra, lógico que usou outra, mas o sentido é o mesmo. No Hesíodo está escrito que no princípio era o caos. Então é muito difícil não ver um recado no Evangelho de São João para todo mundo grego, para todo mundo aquele que foi forjado lendo Hesíodo e Homero e ficando na cabeça que no princípio era o caos. O Evangelho de São João serve para eles também. Então o princípio não era o caos, o princípio era o verbo. Esse duelo do verbo e verbo-caos que teve uns momentos com Sócrates e com Aristóteles e com Platão, realmente, infelizmente, eles nunca conseguiram se libertar. Só a igreja conseguiu trazer o verdadeiro verbos para ele, que é Cristo. E de fato, né, Marcelo, foi justamente com Cristo que o mundo pagão, né, foi libertado de toda essa loucura, toda essa idolatria. E é muito curioso, né, você começou a aula falando da Arca de Noé, né, a pergunta, né, o mundo, principalmente depois da Arca de Noé, estava monoteísta, migrou para a idolatria. Nesse sentido da Arca de Noé, retomando o começo, é curioso observar que uma nova arca, né, a igreja, uma nova barca, a igreja veio salvar o mundo da idolatria, né? E repudiando, deixando de lado o que era ruim, o que era péssimo, né, resgatando os homens, mas também aproveitando muito dos valores corretos que eles acabaram desenvolvendo e cultivando e que fez deles propriamente uma civilização. E da qual... agora, permita-me voltar para os nossos ouvintes, e da qual o professor Marcelo Andrade vai tratar da próxima vez, numa próxima oportunidade. Vai tratar da paideia, da formação do homem grego, né? Porque hoje só falamos de coisas ruins, né? Na primeira aula falamos da decadência, hoje só falamos do péssimo que havia no mundo pagão. Na próxima aula vamos tratar de algumas coisas positivas que eles fizeram. Muitas, não algumas, mas muitas coisas positivas que eles fizeram e felizmente consigo liberar o professor Marcelo Andrade de tratar do mundo pagão. Vou contar aqui uma questão de bastidor, ele falou para mim que queria logo acabar com essas aulas do mundo pagão e ir logo para a história do catolicismo, e ele vai dar aulas para nós sobre a história da Espanha e de Portugal também, que é um assunto do qual que ele conhece bastante. Então agradecemos a todos aí a audiência. Obrigado pela atenção, obrigado por mais uma vez ter sido convidado aqui no Legado. Nós que agradecemos as suas contribuições bastante preciosas, Marcelo. E termino esse vídeo pedindo que todos rezem aí para que nós tenhamos sucesso na continuidade do projeto. Muito obrigado e salve Maria. Salve Maria.